Olá, meus queridos. Muito boa noite para vocês aí do Brasil. E aqui, claro, muito boa tarde. Na última live que fizemos na sexta-feira, aconteceu que o som desapareceu na realidade, né? Agora eu gostaria que eu fiz todos os acertos aqui necessários, espero que dê certo. Se vocês puderem dar um alôzinho aí, como que tá o som, vocês podem me ajudar também. Aqui um pouco de frio, aqui em Califórnia. Opa, surgiu alguém falando aí, parece que deve estar bom o som, né? Aqui um pouco de frio na Califórnia. Boa, pastor, pai da Adelina, tudo bem, tal? Por favor, falem do som, por favor, se tá bom. Bom, acho que está ótimo. Obrigado, Maria Helena. Um abraço a todos vocês, o papai, a mamãe, o Antônio, a Adelina. Pela graça de Deus, estamos todos muito bem. Hoje eu gostaria de bater um papo com vocês na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos 11 a 17. Opa! 11 a 17. O texto fala sobre a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e deveres para com as autoridades. Mais uma vez um texto difícil para nós sujeitarmos a ele. Não é fácil, né? Eu sempre costumo dizer, ser crente em Cristo Jesus é uma tarefa árdua, não é fácil, não. Olha, vamos aprender aqui que amar os inimigos, amar as autoridades. Eu fiquei ouvindo agora uma reportagem do nosso presidente aí do Brasil, que está hospedado no hotel, reservou o andar todo, milhões de reais. Podia ficar na Embaixada Brasileira, que tem lá uma boa suíte, né? Mas, enfim, temos que considerar as nossas autoridades. Eita, vida difícil de ser crente, né? Não é vida difícil no sentido da esperança de viver para Cristo, mas de viver nesse mundo cheio de coisas ruins, cheio de maldade, de ladrões. É difícil, não é nada fácil, né? Eu imagino a longanimidade de Deus que ainda não acabou com esse mundo, né? Mas tá perto. Jesus Cristo logo vai voltar, não há a menor dúvida disso. Queridos, vamos lá então. Eu vou dividir o texto em 3 partes para que a gente consiga tirar coisas do texto de modo muito prático e sejamos abençoados. Então eu vou dividir na primeira parte. Primeira parte, exortação quanto às paixões carnais, versículo 11. Deixa eu ler para vocês o 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Então, é uma exortação para nós que somos peregrinos e forasteiros. Em outras palavras, não somos deste mundo, tá? Como forasteiros, nós temos que nos livrarmos das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É interessante como que as nossas paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma. Porque você é carne, eu sou carne. Você é alma, eu sou alma. E como eu, como carne, vou guerrear contra a minha alma? Quem é que administra esse embate? Deixa eu tentar explicar uma coisa para vocês. Quando você comete alguma coisa errada, fala, puxa, por que eu fiz isso? Nada mais é que a carne dizendo para o espírito, puxa, eu errei. E quando você não pede perdão e continua fazendo coisa errada, o Espírito Santo fica entristecido e ele está perdendo a guerra nesse episódio. Então,
Na realidade, é a mesma coisa que você, se você pudesse estar em frente da sua alma, você dizia, alma, me perdoe, mas eu não estou agindo certo, eu vou tentar melhorar. Seria mais ou menos isso. É um negócio até meio estranho, né? Dá uma olhada comigo no Salmo 42:5. O salmista diz, por que estás tão abatida, ó minha alma? Era o salmista falando para a alma dele. Era o salmista em carne e osso falando para a alma dele. Por que te angustias dentro de mim? Seria você dizendo para a sua alma, por que você está angustiada dentro de mim? Se a alma pudesse responder, ela diria, pela maneira que você está vivendo. Você está vivendo uma vida muito feia, por isso que eu estou angustiada dentro de você. Que coisa interessante, né? Aí vem a voz, deposita toda a tua esperança em Deus. Dizendo isso para a alma e para você também. Pois ainda o louvarei por seu livramento. Ele é o meu Salvador. Aí entra Deus em ação, a compreensão que nós temos das verdades espirituais. Mas é algo meio estranho, né? É uma luta entre você com você mesmo. É a luta de você com essa carne pecaminosa, guerreando contra o Espírito que quer de você uma vida santa. Mas tem mais um texto, Gálatas 5:17. Porque a carne milita contra o Espírito. Olha essa guerra. O Espírito Santo que habita em você e você tem uma carne, a sua carne é pecaminosa, o Espírito Santo não é pecaminoso porque é Deus. Existe uma batalha entre a sua carne e o Espírito que milita dentro de você. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Percebeu, gente? Eu acho que você está achando até estranho, você lutando contra você mesmo. É isso que o texto diz. Porque na palavra de Deus diz que nós podemos entristecer o Espírito e podemos também desobedecer às orientações do Espírito. Então há uma luta da carne contra o Espírito. Essa luta vai cessar um dia, claro. Um dia que estivermos na eternidade, já com o nosso corpo ressurreto, livre da pecaminosa carne que está em nós, e aí tudo vai mudar. Ok, a exortação é para nós como peregrinos, nós não somos desse mundo, tá? Eu estou aqui nos Estados Unidos, eu sou um peregrino, embora perfeitamente legalizado, mas eu sou brasileiro. Então aqui eu sou um peregrino. Na hora de conversar em inglês, o pessoal vai ver o meu sotaque e vai perceber, opa, você é forasteiro, você é peregrino, você não é dessa terra. Agora, o porquê que ele quer que nós evitemos de fazer essa luta, essa guerra da nossa carne contra o Espírito? Por quê? Porque, olha o versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, a nossa vida correta, a nossa vida boa diante de Deus, vai mostrar o nosso procedimento, o nosso andar, e nós vamos calar aqueles que se opõem ao nosso Deus, à nossa religião, como queira vocês. Na realidade, vamos dizer Deus, em primeiro lugar, porque religiões tem muitas, mas a verdadeira religião é aquela que nos religa com Deus através de Cristo Jesus. Então, é por isso que nós temos que evitar que essa guerra entre a carne e a nossa alma, o nosso espírito, possa causar um mau testemunho para aqueles malfeitores. E uma vida bonita diante de Deus faz calar os malfeitores. Ok, então a exortação é essa, para que tomemos cuidado com as nossas paixões carnais, porque elas podem impedir a nossa autoridade contra aqueles que nos acusam.
Em segundo lugar, exortação quanto ao procedimento ante os gentios. Aliás, eu falei dos dois agora. Eu devia dividir, mas eu falei dos dois, né? Eu falei das paixões carnais e do procedimento ante os gentios. Então já falamos dos dois. Aliás, eu acho que foi isso. Eu comecei a correr um pouquinho porque eu quero partir para a terceira, exortação à sujeição às autoridades. Aqui pega, meus queridos irmãos, aqui pega. Aqui é difícil. O verbo no imperativo está aí no versículo 13, sujeitai-vos a toda, não é algumas instituições humanas, a toda, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. As autoridades, Deus as institui para castigar os malfeitores e também para o louvor daqueles que praticam o bem. Ok, aqui nós temos um problema sério. Vamos olhar para esse mundão, especialmente para o nosso Brasil. Os malfeitores, meus irmãos, eles não estão recebendo o castigo que merecem, né? Não estão. Numa live recente eu falei de um traficante que, por um pequeno erro no processo judicial, devolveram toda a riqueza dele, inclusive um helicóptero. Inclusive um helicóptero. Sabe para que esse helicóptero? Para transportar drogas, matar inocentes, destruir famílias. Então as nossas autoridades não estão castigando os malfeitores como eles merecem. Não é muito triste? Você vê políticos que têm uma capivara. Capivara é o número de processos tão grande. E estão lá discursando na Assembleia. E tem um lá, que eu não vou citar o nome, que não sei se tinha 12, 15 processos, e os processos iam caducando, porque aqueles que deveriam julgar não julgavam. O pobre ele julga, sem dúvida, o pobre não tem vez. Mas aquele ia protelando, de repente caducava. Que maravilha! Cadê o castigo aos malfeitores? Como é difícil obedecer às autoridades. E para o louvor dos que praticam o bem. Você pratica o bem, vamos supor, pregando a palavra. Você abre a palavra de Deus e prega contra o homossexualismo. Será que você tem essa liberdade? Será? Você praticando o bem, será que você vai ser considerado pelas autoridades? Não. Não vai mesmo, não vai mesmo. Agora complica a situação, meus queridos irmãos. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, eu ouvi uma reportagem que um garoto entrou numa determinada repartição com uma camiseta contra o aborto. Ele foi colocado para fora. Mas ele tem liberdade para dizer, escuta, vocês estão matando crianças. Isso é assassinato. Eu estou praticando bem para a humanidade. Eu estou falando a respeito da palavra de Deus. Não matarás. E vocês estão matando. Não. Você não vai ter a liberdade para falar isso. Pode ir para fora. Foi proibido. Aí no Brasil, se eu não me engano, em Santa Catarina, uma autoridade disse que as professoras não podem dizer para os seus alunos, Deus te abençoe. Tá vendo? Deus te abençoe, é coisa boa. Excelente. Mas as autoridades estão proibindo também. Meus irmãos, percebem que o cerco está apertando. Cada vez as nossas liberdades são tolhidas e mais vezes tolhidas. Mas nós devemos sujeitar essas autoridades. Agora, sujeitar, vírgula. Cuidado. Nós vamos sujeitar as autoridades até onde deixemos de nos sujeitarmos diante de Deus. Se a autoridade impedir que nós preguemos a palavra, nós pregamos. Nós podemos até aceitar que eles não querem que preguem na sua repartição. Vão pregar para fora. Vão na rua. Agora, se impedir na rua, não. Na rua você não vai impedir, não.
porque eu tenho a liberdade de falar do meu Salvador. Mas, meus irmãos, mesmo na rua a coisa está apertando. É por isso que em países de autoritários, muitos crentes, muitos pastores, líderes religiosos estão sendo executados, presos, porque não podem mais pregar a palavra. Agora, vai se sujeitar a essas pessoas? Não. Em vez de sujeitar, você vai para a cadeia se você não sujeitar. Então vamos para a cadeia. Mas não sujeitar a essa autoridade quanto à nossa liberdade de sermos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Perceberam como está difícil a questão? Como está difícil a situação? E, meus queridos, cada vez mais vão se estreitando o caminho. O caminho largo vai se alargando, mas o caminho do crente, que é um caminho estreito, cada vez mais vai se estreitando. Versículo 15. Porque é assim a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aqui se referindo também às autoridades. Nós nunca podemos deixar de praticarmos o bem, porque é a única maneira de calar os ignorantes e os insensatos. É a única maneira. Versículo 16. Como livres que sois, olha que interessante esse versículo, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Aqui fala da liberdade, nós somos livres. Você parou para pensar que nós somos livres? O incrédulo diz que ele tem liberdade para fazer o que quer, ele não tem liberdade. O dia que ele quiser parar de fumar, de beber, de usar drogas, ele não tem a liberdade para parar, ele continua sendo escravo. O dia que o Senhor Jesus o libertar da escravidão do pecado, sim, aí ele terá liberdade. A diferença entre eles e nós é que nós temos a liberdade para dizer não ao pecado. Eles não têm essa liberdade, eles são escravos do pecado. Mas é interessante que o texto nos alerta, Pedro nos alerta para o fato de que nós temos a liberdade, mas cuidado como usemos a nossa liberdade. Não é a liberdade para sermos maliciosos e vivermos de forma errada. Não é essa a liberdade. A nossa liberdade é para fazer a vontade de Deus e a liberdade que temos é para lutarmos contra o pecado. Parece-me que Pedro tinha algumas pessoas na sua congregação que usava da liberdade como pretexto para serem maliciosos, para praticarem coisas erradas. Não é isso. O texto da liberdade é para nós usarmos como que vivendo como servos de Deus. E essa nós temos. E o versículo 17 diz: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Amar os irmãos é fácil, temer a Deus é fácil, mas honrar o rei com R minúsculo, esse é difícil. Esse é muito difícil, meus irmãos, muito difícil. Claro que nós temos que aceitar as autoridades que são colocadas por Deus, mas quando a autoridade nos impedir de exercermos a nossa fé em Cristo Jesus, parou por aí. Aí nós não seremos mais sujeitos às autoridades. Mas o caminho caminha para que o nosso caminho seja estreitinho cada vez mais e não tenhamos essa liberdade que as autoridades diante de Deus teria que nos dar. Mas só que tem uma coisa, eles vão responder diante de Deus. Eles vão responder, meus irmãos. E ai deles quando cair debaixo da ira eterna de Deus, o inferno. Se eles não se arrependerem, eu acho difícil de se arrependerem, porque por aquilo que eles fazem, Deus já os entregaram
a sua imundície de vida. Querido, que grande responsabilidade nós temos na nossa vida cristã de evitarmos que as paixões carnais sobrepujam sobre a ação do Espírito na nossa vida e ter um procedimento que vai fazer com que calemos aqueles que são contra nós. E exortação à sujeição à autoridade, desde que a liberdade da nossa fé não seja abalada. Caso contrário, não há sujeição. Que Deus os abençoe. Eu quero mandar um abraço para o irmão Antônio, que estará completando, não sei se já completou, a letra aqui apareceu muito pequena, 90 anos de idade. Parabéns, irmão Antônio. Quem sabe no dia do seu aniversário vamos fazer uma live aí para a gente bater um papo, mas o baianão aí tá firme, né? Irmã Adelina, o velho tá indo, chegando aos 90, né? Parabéns, irmão Antônio, grande homem de Deus, grande companheiro, homem fantástico, homem que, se eu tivesse no meu pastoreio todos os homens como o irmão Antônio, eu estaria dormindo tranquilamente. Não dá trabalho, grande servo de Deus. Eu amo muito o meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Queridos, até na próxima sexta-feira, quando trabalharemos mais um pouquinho com o livro de 1 Pedro. Um abraço a todos vocês e até sexta-feira que